Então vamos lá, bom dia a todos. Segunda-feira, 8h30 da manhã, dia 30/11. Estamos aí chegando na reta final do nosso ano atípico de 2020, né? Para você que vai assistir depois, presta atenção, agora a gente vai falar sobre órgãos dos sentidos. Continuamos aí trabalhando a anatofisiologia dos sistemas humanos. E hoje vamos falar sobre visão, audição, paladar, olfato, tato. Então depois você se liga, assiste e vamos lá tirar as dúvidas se for necessário, tá ok? Então, qual é o assunto de hoje? A gente vai começar por onde? Vou começar apresentando aqui para vocês os nossos slides com a montagem da nossa aula. E temos esses bonequinhos aqui para dar uma animada na sua segunda-feira. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os órgãos dos sentidos. Quantos são os nossos sentidos? São 5. Então, muito fácil através desse desenho para você gravar também. Então, nós vamos ter lá a visão, nós já vamos trabalhar ela bem detalhada. Você vai ter o tato, que está mostrando aqui, ó, quando a gente encosta em alguém, um vento, calor, dor. Nós temos aqui, ó, o paladar, a audição. Ficou estranho isso, né? Mas a gente arruma aqui. A audição. E por último aqui, esse cara aqui, nossa, não é o nariz, isso aqui não é um rosto, é um nariz, um rosto no nariz. Então aqui nós temos o olfato. Muito bem. Professor, qual é a ligação disso com aquilo que a gente estava estudando semana passada? Aí que tá, né, galera? Como é que eu faço para perceber esta visão, para perceber o tato, para perceber o olfato, o paladar e a audição? Isso aqui está intimamente ligado com o sistema nervoso central mais o sistema nervoso periférico. Como assim? Então vamos relembrar um pouquinho. Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, nós estamos falando do quê? Dos nervos. Certo, beleza. O que os nervos vão fazer? Os nervos vão trazer a informação. Até onde? Até o cérebro e devolver. Ou, lembra nossa última aula, nosso último pedaço da última aula, pode trazer essa informação só até a medula, só até a tua coluna, medula espinal, e voltar uma ação já. Então, vai trazer até o sistema nervoso central, né, que você deve lembrar, sistema nervoso central, encéfalo mais medula. E sistema nervoso periférico são os nervos. Então, ele vai trazer essa informação, essa sensação, e vai até o sistema nervoso e depois, o que vai fazer? Vai levar uma ação, pode ser. Então, o que vai acontecer? Uma interpretação e vai devolver alguma coisa para você fazer. Vamos combinar que seja isso, tá? Já vamos explicar melhor agora. Então, o que é que nós temos aqui? Então, nós temos o sistema... Bom dia, Pietra. Nós temos o sistema nervoso central mais o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, o que é que ele vai fazer, então? Começamos agora, pode ficar tranquilo, tá, Pietro? Estou só fazendo uma recapitulação com a última aula. Então, uma estrutura chamada de olho vai captar uma imagem. Quem vai fazer essa captação da imagem? Um nervo. Esse nervo vai levar esta informação para o meu sistema nervoso central, a informação que eu coloquei aqui. Esse sistema nervoso central vai fazer o quê? Deixa eu trocar de cor aqui. Vai interpretar
interpretar. Neste caso, interpretar é o quê? Formar uma imagem daquilo que a luz está permitindo ser formado na sua frente. Ok? E vai levar uma ação caso necessite. Então, o que acontece? O meu sistema nervoso periférico coleta uma informação, leva para o sistema nervoso, que isso é sensação, leva para o sistema nervoso central, onde eu vou ter uma interpretação disso e devolve uma ação. E muitas vezes você deve lembrar assim, ó, quando ocorre uma interpretação, vamos chamar assim, ó, vamos ligar com a área que vocês estudam aí de informática, né? Eu vou lá num banco de dados. Um banco de dados. Um banco de dados, olha que legal isso. Esse banco de dados, quando a gente fala de visão, por exemplo, vai ter um monte de rostos lá, vamos falar assim. Rostos, imagens de objetos, que eu vou reconhecer. Agora, se eu não tenho isso no meu banco de dados, eu não vou reconhecer. Ah, vamos aplicar isso agora. Eu conheço essa pessoa? Se eu conheço, quando eu ver ela, rapidamente eu vou formar a imagem, vai lá para o meu banco de dados vai lá. Imagina lá o cara mexendo no fichário como era muito antigamente, achou, ah tá, eu conheço essa pessoa de tal lugar, tal, tal, tal. É um banco de dados, é um arquivo. Aí o que acontece? As pessoas ao longo aí do desenvolvimento das tecnologias, não sei precisar para você qual foi a data disso, mas criaram esses sistemas que a gente usa hoje para segurança. Cria lá reconhecimento facial. É basicamente a mesma coisa. Então eles olharam o que o nosso cérebro fazia, alguém, oh, será que dá para fazer isso através de um computador? Eu pego uma imagem, consigo fazer a leitura dessa imagem e consigo reconhecer a pessoa por pontos mapeados no rosto. Então, eu transformei algo biológico em algo ligado à informática, ligado às tecnologias. E hoje isso, se for bem utilizado, né? Bem utilizado, eu consigo reconhecer pessoas, por exemplo, que são procuradas pela polícia, ou alguém que sumiu e estão procurando essa pessoa. Às vezes tem pessoas que têm uma confusão mental, sai de casa e não sabe para onde está indo e acabam ficando semanas perdidas ou até mesmo nunca mais são encontradas, ficam na rua. Então, temos esse lado. Tem um outro lado, que é o controle das pessoas, né? Conforme eu vou tendo isso, eu também vou tendo o controle das pessoas. Ou seja, a gente começa a viver uma vida que não é mais livre, e sim controlada o tempo todo por terceiros, que podem usar isto de forma não correta, porque nós somos livres, desde que a gente respeite as regras de sociedade. Beleza? Então, isso foi só um exemplo de visão. E os outros você vai usar a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o paladar. Eu como alguma coisa, esse alguma coisa vai liberar moléculas na minha língua, essa minha língua vai ter estruturas específicas, que a gente já vai ver, vai coletar esta informação, o nervo vai levar isso para o meu cérebro, sistema nervoso central, e eu vou interpretar. Aí você vai de novo, põe aí na tua cabeça um banco de dados. Aí eu vou reconhecer. Conheço ou não esse sabor? Eu sei o que é ou não? E daí, olha só, o que é muito incrível para mim, que eu gostaria que vocês tentassem pensar. Quando entra um sabor que eu conheço, eu logo vou. E eu já sei a cor daquilo, né? Eu sei o paladar, o olfato daquilo, daquele alimento, daquela substância. Ou eu vou fazer a ligação com outros que têm sabores parecidos. Eu vou, olha só, eu vou fazer uma ligação lá no meu cérebro com momentos aonde eu ingeri aquilo, aquele sabor, aonde foi, se foi um momento bom, se foi um momento ruim. Isso tudo a nível do meu sistema nervoso central, lá no encéfalo, nos meus centros nervosos que a gente já viu. Beleza? Feita essa introdução, vamos lá.
por que que é importante? Ou seja, por que que esses 5 sentidos, os 5 sentidos são importantes? Para que que eles servem? Você já pensou você sem um sentido? O que que ia mudar hoje na sua vida se você ficasse... Não precisa tirar todos, mas tira um. Como é que ia impactar isso em você? Né? Então, para que que servem os sentidos? Os sentidos, eles vão permitir que você perceba o ambiente, certo? E a partir dessa percepção do ambiente, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Você vai escolher se você continua fazendo alguma coisa, se você para, se você desvia, se você continua reto. Você vai calcular se você consegue pegar alguma coisa, quanto que você precisa se aproximar a sua mão, por exemplo, para pegar alguma coisa. Você vai sentir um sabor e você vai poder escolher se você continua comendo, se você descarta, certo? Então, o ambiente, ou desculpa, os sentidos, ou vamos lá, mais um que é bacana também. Questão de você pegar algo quente na sua mão. Você vai escolher se você fica com ele na mão ou não. Se você está cortando usando uma faca e acaba pegando o dedo, você vai ser. Agora você imagina assim, tira essas sensações. Tem pessoas que não têm isso. E aí, o que que acontece? Isso. O que que você está percebendo? O ambiente. Então você percebe riscos e oportunidades. Vamos chamar assim, né? Riscos e oportunidades. Então tudo isso aqui vai ter um impacto bastante grande na sua sobrevivência. Certo? Aí vem uma reflexão para nós. Por isso, é muito importante eu desenvolver uma empatia, socialmente falando. Quando a gente fala em empatia, empatia é eu me colocar no lugar do outro. Então, isso é muito importante e foi tema das nossas noites do IFTEC do CPX, porque nós falamos de inclusão. Quando a gente fala em sobrevivência, deve pensar assim, ó, uma pessoa que é deficiente visual. Coloque-se no lugar dela. Quais são as suas dificuldades, suas limitações? O que que ela tem que ter para poder ter uma vida que ela tenha liberdade? E uma pessoa que é deficiente auditivo, o que que ela tem que ter? E uma pessoa que é um deficiente físico. Então, são questões de sobrevivência e nós, enquanto sociedade, temos que começar a nos colocar no seu lugar. Então, por isso, hoje, a maioria das cidades tem leis municipais onde a calçada tem que ter aquela calçada tátil, que a pessoa que é deficiente visual pisa e sabe onde tem que parar, sabe onde tem que andar, sinais sonoros nos semáforos, né? E várias outras coisas. Por exemplo, rampa de acesso nas calçadas para quem é cadeirante. Então, tudo isso aqui está ligado com os sentidos, mais ou menos, mas está ligado aos sentidos. E nós temos que também ter um pouquinho de sensibilidade para colocarmos no lugar da outra pessoa, porque é uma questão de sobrevivência. Já teve alguns casos aí que a gente vê no jornal que a pessoa está andando na calçada e tem um bueiro aberto, porque alguém roubou uma tampa do bueiro ou porque o próprio governo municipal não adequou as coisas e caiu no buraco. Isso ali pode ser um acidente fatal. Então, a questão é, coloque-se no lugar do outro. E se você não sentisse cheiro nenhum, se você não sentisse sabor nenhum, se você não tivesse tato, se você não tivesse a sua visão, a sua audição. Então, isso vai fazer você pensar um pouquinho e também vai ajudar na nossa aula o conteúdo biológico, porque daí você vai começar a entender quanto importante isso é, tá? Vamos lá.
Agora, olha só o que acontece que eu estava explicando no primeiro slide. Nós temos um estímulo e isso vem via sistema nervoso periférico. Nervo sensitivo, certo? Nervo sensitivo é a raiz ventral. Cuidado com isso, às vezes especifica um pouco mais, tá? Raiz ventral. Tudo que é ventral, que a gente fala do sistema nervoso, é nervo de sensação, é sensitivo. E depois disso, eu devolvo muitas vezes uma ação no músculo, numa glândula e tal, através de um nervo motor, que é uma ação. E aí vai ser uma raiz dorsal, tá? Aqui também pode ser chamado de aferente, e aqui eferente. Ok? Cuidado com isso, um pouquinho mais de especificação para você. Aí o que acontece? Via nervo, o estímulo vai ao cérebro. No cérebro, eu vou ter lá nos centros nervosos. O que vai acontecer? Eu vou ter a interpretação, certo? E eu vou ter a sensação. E aqui é onde eu vou só repetir rapidinho, vou escrever para você. Nessa sensação, eu vou ter também lembranças. Lembranças. Ô, louco, o que foi isso que eu escrevi? Vamos apagar, né? Rapidão. Cara, vai ficar gravado isso. Bom, beleza. Eu vou ter lembranças. Então, através de uma visão, eu vou ter lembranças, através de um olfato, através de um paladar, de uma audição, eu vou ter lembranças. Eu vou voltar, eu vou revisitar locais que eu ouvi aquela música. Eu vou conseguir sentir se aquilo naquele momento foi bom ou foi ruim. Cara, nosso cérebro é muito potente. Agora vamos lá para a nossa primeiro órgão do sentido, o primeiro sentido, a visão. Formação de imagem. Formação de imagem. Cara, isso é muito louco. Vamos lá. A visão, ela vai acontecer como, galera? Como é que essa visão vai acontecer? Olha só. Claro, simplificando que isso aqui fica um pouco mais com o professor João. Olha lá, ó. A luz entra no olho e lá no olho eu vou formar uma imagem. Certo? Então, como é que eu formo essa imagem? Através da entrada de luz nos meus olhos. Olha só, galera. Quando um ambiente está escuro, vamos lá. Você está num ambiente com iluminação normal, tem luz, beleza, e você entra de repente num ambiente escuro, um quarto escuro, por exemplo. No primeiro momento, o que acontece? Parece que você não vê nada. Se tiver um pouquinho de luz, o que vai acontecer? O meu olho vai se adaptar. Eu vou abrir a pupila do meu olho, ou seja, ela vai abrir, vai crescer, o espaço que deixa a luz entrar. E em alguns segundos, meu olho vai se adaptar e eu vou começar a enxergar. Falar, nossa, que diferença, o que foi que aconteceu? Simplesmente o meu olho teve a capacidade de se adaptar a menos luz. O que ele teve que fazer? Ele teve que dilatar a sua pupila. Abrindo a pupila, abrindo um espaço de passagem de luz, entra mais luz até o fundo do meu olho e eu começo a formar imagem. Então, o que você faz normalmente? Dá uma piscada um pouco mais demorada, o seu olho logo vai se adaptar a um ambiente com menos luz.
A mesma coisa vai acontecer, só que a pupila vai fazer o trabalho contrário, se eu estou num ambiente com pouca luz, ou na sombra mesmo, e eu vou para o sol. O que acontece? No momento exato ali que eu troquei de ambiente, eu não consigo enxergar muita coisa. Tem muita luz. O que o meu olho faz? Ele contrai a pupila, ele fecha a pupila. E evita a entrada de excesso de luz. Vai entrar só um pouco, porque tem muita luminosidade. E eu vou me adaptar à entrada e vou voltar a formar a imagem. Então, a minha visão é o quê? Formação de imagem através da entrada de luz. Então, que fique muito claro. Não tem luz. Se for zero luz, não tem nada de luz, eu vou enxergar alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu preciso da entrada de luz no meu olho. Se for um ambiente completamente escuro, eu não vou enxergar nada. Tá ok? Então, a estrutura do meu olho, olha lá, ó, bastante coisa, né? Então, primeira porção aqui, ó, chamado de córnea. Tem uma lente aqui, ó, chamada de córnea. Essa minha córnea é bastante famosa e eu posso trocar ela, fazer uma substituição de córnea, né, um transplante de córnea, quando ela começa a ficar deformada ou sofre alguma deteriorização, tá? Transplante de córnea, um transplante, vamos dizer assim, bastante simples, muito empregado, né? Bastante locais fazem, e é um dos transplantes que mais acontece, porque a córnea ainda por um bom tempo fica preservada nos cadáveres, então eu consigo utilizar ela bastante. Depois, vou apagar aqui para evitar confusão. Então, a córnea é a primeira lentezinha que eu tenho aqui, ó. Depois, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter o que a gente estava conversando agora, que todo mundo acha que é algo preto. Na verdade, é um espaço, que é chamado de pupila, tá? A pupila. Aí, olha o que acontece. Essa pupila, ela tem uma regulagem aqui, ó, essa parte aqui pode fechar, ela pode se contrair, ou ela pode fazer o caminho inverso e ela pode relaxar. Quem faz isso são músculos. Então, a pupila, o que ela faz? Ela vai regular a entrada de luz, tá? Então, quando eu tenho muita luz no ambiente, que era o que a gente estava falando agora há pouco, o que vai acontecer? Muita luz, essa pupila fica bem pequenininha. Então, entra bem pouquinha luz. Agora, se eu tiver pouca luz no ambiente, o que acontece? Essa pupila aumenta o seu tamanho. Então, a parte colorida do meu olho, que agora a gente já vai falar, que é a íris, então lá, ou é verde, ou azul, ou castanho, algo parecido com preto, meio cinzentado e tal. Essa parte é a íris. Então, para você lembrar, é a cor do seu olho. Então, conforme a pupila aumenta e dilata, aumenta e diminui, desculpa, a íris aparece mais ou menos. Se eu fechar a pupila, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esta parte que é referente à cor do seu olho, ela vai aumentar, então ela vai ocupar um espaço maior. Portanto, esta região aqui que tem a cor do seu olho vai ficar mais visível. Vai ficar mais visível. Então, quando eu tenho bastante luz, a íris aparece mais. Quando eu tenho pouca luz, a minha íris aparece pouco, porque a pupila vai aumentar o seu tamanho, ok? Logo atrás da pupila, nós vamos ter uma lente, e essa lente é a lente responsável por corrigir a imagem do seu olho, que é chamado de cristalino. E daí você deve estar vendo assim, ó, o cristalino está amarrado aqui, ó, e está amarrado aqui, ó. São ligamentos que estão ligados a músculos que vão fazer o meu cristalino
esticar ou relaxar. Ou seja, ele vai ficar mais esticadinho para cá e para cá. Então ele vai ficar mais retinho, menos. Me ajudem agora. Côncavo ou convexo? Convexo. Então ele vai ficar menos convexo aqui. Então ele vai ficar mais retinho. Ou eu vou relaxar e ele vai ficar mais gordinho aqui, ó. Mais convexo. Certo? Então, essa capacidade que o meu cristalino tem, o que ele vai propiciar? A correção. Correção do quê, professor? A correção da imagem. Certo? Então, conforme o meu cristalino ele se deforma de uma forma ou de outra, eu vou corrigir a minha imagem. E essa imagem vai ser formada aonde? No fundo do meu olho, na minha retina. Então eu vou ter, já vou mostrar outra imagem. Então vamos lá. Terminar as estruturas a gente já vai lá ver. Então, nós vamos ter lá no meu olho, envolvendo ele, a esclerótica. O que é a esclerótica? É a parte branca do meu olho. Depois, logo abaixo da esclerótica, nós vamos ter a coroide, que é a parte que fica logo abaixo. Então, aqui eu tenho a vascularização. Aqui no fundo, nós vamos ter a retina, e a retina é responsável pela formação da imagem. Lá no fundo do olho. E daí nós vamos ter aqui, ó, alguns pontos específicos. A mácula lútea, o nervo óptico, que vai para onde? Para o sistema nervoso central. E o ponto aonde eu tenho um acontecimento parecido, que é onde realmente eu não tenho nenhuma formação de imagem. Então, o olho, ele está cheio de um líquido. Vocês já devem ter visto em algum lugar. Tem gente que faz parte da cultura e se alimenta do olho. Dentro eu vou ter uma substância meio gelatinosa, que é chamado de humor vítreo, certo? Mantém o formato do olho, a hidratação do olho. E aqui, ó, entre a córnea e a íris, nós temos outro líquido, chamado de humor aquoso. Certo? Então nós temos dois líquidos, ou melhor a gente falar, duas soluções, né? O humor vítreo, que fica dentro do globo ocular, e o humor aquoso, que fica entre a íris e a córnea. Tudo para proteção, hidratação e tal. Ok? Aí nós vamos ter a córnea, nós vamos ter a íris, no meio é um buraquinho chamado de pupila, é um buraquinho, tá? Para passagem de luz. Os ligamentos que regulam o formato do meu cristalino. Aí, o humor vítreo. O olho todo é revestido externamente esclerótica, coroide e a camada que tem a capacidade de captar as ondas luminosas, que é a retina. Na retina, o que eu vou ter? Nós vamos ter dois tipos de células importantes. Os cones e os bastonetes. Alguém está querendo falar comigo. Vamos ver. Wesley, isso assim, tem gente que fala que a gente consegue, inclusive, fazer tratamento para mudar a cor do olho. Não existe isso, tá? O que tem que acontecer para eu mudar de verdade a cor do olho? O único jeito que tem para eu mudar de verdade a cor do olho é mudando meu material genético. Porque a cor do olho é determinada pelo material genético. Então, eu teria que sofrer uma mutação.
Pequenas modificações de tonalidade podem acontecer, sim. Tá? Pequenas mudanças de tonalidade. Tem dia que está mais claro, tem dia que está mais escuro, mas isso, assim, não é muito, né? Mas também não vai mudar de azul para verde, verde para azul, ou de azul e verde para castanho. Isso não, tá? Agora, dia a dia, por causa da luminosidade, por causa de noite de sono, por causa da irritabilidade, pode mudar um pouco a tonalidade da íris? Pode, tá? Mudar ela acentuadamente? Não. Mudar ela somente se ocorrer uma mutação no seu material genético que vai produzir uma proteína de outra cor. Tá ok? Sim? Beleza? Ótimo. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho, então. Ó, só para a gente finalizar, nós vamos ter ali as células, né? E essas células aqui, bastante conhecidas, os cones você já usa lá, cones, cores, vai ver cor, e os bastonetes, preto e branco e tons de cinza, tá? Então nós temos células específicas para cores, células específicas para preto, brancos e tons de cinza. Então quem tem daltonismo, por exemplo, que não consegue distinguir algumas cores, tem problema onde? Bastonete ou cone? Cones, tá ok? Vamos lá. Terminando aqui, então agora fica mais fácil, ó. A pupila é o buraquinho ali, preto. A parte colorida é chamada de íris, certo? A parte branca do nosso olho é chamada de coroide. E daí ainda nós vamos ter os supercílios, os cílios, as pálpebras, o canalículo lacrimal, as glândulas lacrimais. Olha, por que que quando você chora, escorre o nariz? Porque tá tudo interligado, ó. Tá tudo interligado. Olho, boca, nariz e ouvidos ou orelhas estão todos interligados. Então aqui essa seta está mostrando a íris, aqui está mostrando a coroide, as pálpebras, os cílios, supercílios e uma glândula que a gente vai falar agora. Olha lá, ó. Primeiro vamos falar da formação da imagem, mais um pouquinho a gente já fecha, tá? Então nós vamos ter lá, ó, a passagem de luz e a formação da imagem lá no meu fundo do olho, aonde? Na retina. Agora, isso pode não acontecer corretamente. E eu posso ter, e é bom vocês anotarem que sempre pede isso em vestibulares e Enem, nós podemos ter um problema no meu olho, que é chamado de hipermetropia. A imagem, ao invés de se formar exatamente na retina, ela está formando para trás da minha retina. Então, hipermetropia é quando a imagem forma-se para trás da minha retina. O que está acontecendo? O meu cristalino não está conseguindo corrigir isto. O que é que eu faço? Eu coloco uma lente de correção. Olha aqui, ó. Tinha mais uma imagem mostrando. Acho que sem querer eu acabei apagando. Mas eu explico para vocês. A hipermetropia é quando forma a imagem para trás. E outro problema bastante famoso, talvez mais famoso, a miopia. A miopia é quando forma a imagem antes da retina. Então, olha lá, ó. Antes da retina é miopia. Depois da retina é hipermetropia. Certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu venho e coloco uma lente na frente do meu olho. Pode ser o óculos ou pode ser uma lente de contato. E isso vai corrigir a minha imagem. Através do desenho da minha lente, eu vou conseguir fazer essa imagem formar-se exatamente em cima da minha retina, que é o que eu preciso. Aí eu vou ter
lentes convergentes, lentes divergentes, lá da parte da física, que vão corrigir esses problemas que eu tenho no meu globo ocular. Outro problema que eu tenho bastante comum é o que a gente chama de catarata. Devido normalmente ao envelhecimento, o que vai acontecendo? O meu cristalino, ele vai ficando opaco. Células diferentes começam a ficar como se fosse sujar. Imagina um óculos e vai ficando tudo sujo. Então, o meu cristalino, tá, começa a ficar opaco, ok? Então, isso eu chamo de catarata. Então, o olho com catarata tá sem catarata, tem o cristalino, transparente. E conforme eu vou envelhecendo, normalmente isso acontece, ele vai ficando esbranquiçado. Você já deve ter visto isso nos avós. Isso também acontece em outros mamíferos, por exemplo, o cachorro. O cachorro, conforme ele vai ficando velho, é normal o olho dele ir ficando esbranquiçado. Então ele vai ficando com catarata. O que acontece? Começa a ficar difícil de passar a luz começa a ser refletida, como está mostrando aqui, ó, para os lados e não mais para o ponto exato onde eu formo a minha imagem, e vou ter dificuldades para formar a minha imagem. Vamos lá. Outra coisa, conjuntivite, tá? Conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, que é uma membraninha que reveste o meu olho. Isso pode ser uma conjuntivite viral ou pode ser bacteriana, tá? Então eu tenho que tomar cuidado, que é uma inflamaçãozinha dessa membrana que existe no meu olho e é altamente transmissível. Por isso que quem tem uma conjuntivite tem que ficar mais distante das pessoas, não pode mais partilhar, por exemplo, toalha de rosto de banho nem nada. Tem que tomar cuidado que transmite bastante fácil, tá bom? E para fechar a nossa aula sobre visão, a última coisa é um negócio chamado de terçol. Terçol ou também chamado de viúva. Alguém já teve aí, ó? É uma inflamaçãozinha nas glândulas que produzem gordura, e isso incha, pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser nos dois, fica dolorido. Então eu tenho a entrada de uma bactéria, que normalmente essa bactéria é da minha pele, tá? Essa bactéria da minha pele acaba entrando nesse ductozinho, nessa glândulazinha, obstrui e acaba tendo uma inflamaçãozinha ali, tá? Nada muito complicado, mas incomoda porque fica dolorido, incha, às vezes, dependendo, pode inchar muito e atrapalhar a sua visão. Beleza, gente? Então, ficamos aqui com a nossa visão. Semana que vem a gente fala de audição e continuamos pelos órgãos dos sentidos. Obrigado por terem vindo aí, Wesley e Pietra. Alguma dúvida? Não? Então, um abraço para vocês, galera. Fiquem bem, daqui a pouco eu posto a aula, posto atividades, qualquer coisa me chamem, tá bom? Um abração para vocês. And now when I'm done,